Olá pessoal, meu nome é João Antônio e hoje nós vamos ouvir a história do Pedro Coelho. Era uma vez 4 coelhinhos e seus nomes eram Flocos, Flux, Rabo de Algodão e Pedro. Eles moravam com a sua mãe em um banco de areia embaixo da raiz de uma grande figueira. Certa manhã, a velha senhora Josefina Coelho alertou: "Bem, meus queridos, vocês podem passear pelos campos ou dar uma volta na estrada, mas não entrem na horta do senhor Severino. O pai de vocês sofreu um acidente lá. A senhora Severina o transformou em um recheio de torta. Agora corram e não façam travessuras. Eu estou saindo." Então, a velha senhora Josefina Coelho pegou uma cesta e o seu guarda-chuva e foi pela floresta até a padaria. Ela comprou um pão preto e 5 pães de groselha. Flocos, Flux e Rabo de Algodão, que eram bons coelhinhos, desceram pela rua para colher amoras. Mas o Pedro, que era muito travesso, correu imediatamente para o jardim do senhor Severino e se espremeu sob o portão. Primeiro ele comeu algumas alfaces e algumas vagens, e então ele comeu alguns rabanetes. Logo em seguida, sentindo-se com muita dor de barriga, foi procurar um pouco de ervas. Mas no final de uma plantação de pepino, ele encontrou ninguém mais, ninguém menos do que o próprio senhor Severino. O senhor Severino estava de joelhos plantando mudas de repolhos. Mas ele deu um pulo e correu atrás de Pedro, acenando com um pequeno rastelo e gritando: "Pare, seu ladrãozinho!" Pedro estava terrivelmente assustado. Ele correu por todo o jardim, pois ele havia esquecido do caminho de volta para o portão. Nessa correria, ele perdeu um dos sapatos entre as couves e o outro entre as batatas. Depois de perder os 2 pés de sapato, ele correu em 4 patas e foi mais rápido. De modo que eu acho que ele poderia ter escapado de vez se, infelizmente, não tivesse batido de frente com uma rede de groselha e se enroscado pelos grandes botões de sua jaqueta. Era um casaco tão bonito, com botões de latão e bem novinho. Pedro se deu por perdido e, amarrado naquela rede, ele derramou grandes lágrimas. Mas os seus soluços foram ouvidos por alguns pardais amigáveis que voaram até ele com grande agitação e incentivaram para que ele se esforçasse mais para poder escapar. O senhor Severino apareceu com uma peneira que pretendia colocar em cima de Pedro. Mas Pedro se contorceu bem a tempo, deixando o paletó para trás. Correu para o galpão de ferramentas e saltou para dentro de um regador. Teria sido um lugar perfeito para se esconder se não tivesse cheio d'água dentro. O senhor Severino tinha certeza de que Pedro estava em algum lugar no barracão de ferramentas, talvez escondido debaixo de um dos vasos de flores. Ele começou a virá-los com cuidado, olhando embaixo de um por um. De repente, Pedro espirrou. Achou! O senhor Severino foi atrás dele no mesmo instante. Ele tentou colocar os pés em Pedro, que pulou de uma janela derrubando 3 plantas. A janela era pequena demais para o senhor Severino e ele estava cansado de correr atrás de Pedro. Então, voltou ao trabalho. Pedro sentou-se para descansar porque ele estava sem fôlego e tremendo de medo. E não tinha a menor ideia de que caminho seguir. Ele também estava muito molhado porque estava dentro do regador. Depois de um tempo ele começou a andar, indo lipt-lipt, não muito rápido, e olhando em volta. Ele encontrou uma porta na parede, mas estava trancada e não havia espaço para um coelhinho gordo se espremer por baixo. Um velho camundongo entrava e saía correndo pela soleira da porta de pedra, levando ervilhas e feijão para a família na floresta. Pedro perguntou a ele o caminho para o portão, mas o camundongo estava com uma ervilha tão grande na boca que não conseguiu responder. Ele apenas balançou a cabeça em forma negativa. Pedro começou a chorar. Em seguida, tentou encontrar outro caminho pelo jardim, mas ficava cada vez mais confuso. Em seguida, ele chegou a um lago onde o senhor Severino enchia o seu regador de água. Uma gata branca estava olhando para alguns peixinhos dourados.
Ela se sentou muito quieta, mas de vez em quando a ponta da sua cauda se contorcia como se estivesse viva. Pedro achou melhor ir embora sem falar com ela. Ele havia ouvido seu primo, o pequeno Benjamin Bunny, contar muitas histórias sobre gatos. Ele voltou para o galpão de ferramentas, mas de repente, bem perto dele, ouviu um barulho de uma enxada. Tchap, 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 tchap. Pedro correu para baixo dos arbustos, mas como nada aconteceu, ele saiu, subiu em um carrinho de mão e espiou. A primeira coisa que ele viu foi o Senhor Severino capinando as cebolas. Suas costas estavam voltadas para Pedro e atrás do Senhor Severino, mais longe, estava o portão. Pedro desceu do carrinho de mão muito silenciosamente e começou a correr o mais rápido que podia em uma caminhada reta atrás de alguns arbustos de groselha. O Senhor Severino o avistou de longe, mas Pedro não se importou. Ele escorregou por baixo do portão e finalmente estava seguro na floresta do lado de fora do jardim. O Senhor Severino voltou ao trabalho e pendurou uma jaqueta e alguns sapatos para fazer um espantalho e assim espantar os corvos que estavam por lá. Pedro nunca parou de correr ou olhou para trás até chegar em casa, que ficava embaixo da grande figueira. Ele estava tão cansado que se jogou na areia fofa do chão da sua toca de coelho e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela se perguntou o que ele tinha feito com suas roupas. Foi o segundo casaco e par de sapatos que Pedro perdeu em 15 dias. Eu lamento em dizer que Pedro não se sentiu muito bem durante a noite. Sua mãe o colocou na cama e fez chá de camomila. E ela deu um xarope para Pedro, uma colher de sopa para tomar na hora de dormir. Mas Flocos, Flux e Rabo de Algodão comeram pão, leite e amoras para o jantar. Fim. Obrigado por se juntar a mim e ouvir a história do Pedro Coelho. Você sabia que essa história do Pedro Coelho tem mais de 100 anos? E ela é conhecida no mundo inteiro. Deixe nos comentários se você já conhecia essa história antes, se você assistiu, se você leu, se você ouviu em algum lugar. E se você quer continuar a assistir essas histórias maravilhosas, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos para que muitas outras pessoas possam ter essa oportunidade de assistir essas histórias tão legais que nós temos feito. Tchau, tchau!